Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um degrau nesta nossa jornada. Eu quero começar me retratando. Ontem foi o 21º degrau e eu me referi como se fosse o 20º. Na verdade, ontem foi o 21º e hoje o 22º degrau. Hoje nós vamos tratar do degrau da vanglória. Talvez você não saiba muito bem o que é isso. E hoje nós vamos ter como um santo de Deus que nos acompanhará neste degrau, São João Cassiano. Ele foi monge e teólogo. Ele preparou a lista dos pecados capitais, que eram 8, pois vanglória e orgulho eram separados, e aí mandou para o Papa Gregório Magno, que reduziu para 7, juntando vanglória e orgulho. Mas hoje a gente vai ver separado esse degrau da vanglória. O que significa isso? Que São João Cassiano, esse monge eremita, que muito se deu, muito escreveu, muito deixou de coisas boas para nós, esmiuçando os pecados capitais, que ele possa nos acompanhar e nos sustentar nesta jornada hoje, pisando no 22º degrau. Queridos, alguns preferem distinguir a vanglória do orgulho, e assim oferecê-la um momento próprio. Há 8 pecados capitais e mortais. E outros professores disseram que apenas 7. Nos diz São João Cassiano, eu estou propenso a concordar com eles. Quem dos que dominaram a vanglória continuam sendo subjugados pelo orgulho? A diferença entre eles, a vanglória e o orgulho, é tanta como aquela que há entre os adultos e uma criança, entre o pão e o trigo. Um é o começo e o outro é o fim. E agora que a ocasião nos convoca através deste degrau, vamos falar sobre o começo de toda totalidade e de todas as paixões que profanam a autoestima. Falemos, no entanto, com brevidade, porque meditar longamente sobre esse assunto é como querer pesar o vento. Quanto à sua forma, a vanglória é uma paixão da alma que altera a natureza das coisas. Ela perverte o caráter e repele censura e repreensões. Uma alma possuída pela vanglória não aceita censuras, não aceita reclamações. Considerando sua qualidade, a vanglória dissipa nossos trabalhos, nosso suor, nossas tristezas e cria armadilhas para roubar o tesouro do mesmo trabalho, para nos mergulhar na descrença, no orgulho e nos fazer naufragar no porto de nossa salvação. Observem este exemplo. A vanglória é uma formiga na eira, que, embora pequenininha, deseja o trabalho e os frutos do outro. A formiga aguarda a colheita para desvastar os frutos dos trigos, e a vanglória até que colhamos as riquezas das virtudes. A formiga é ladra, a vanglória perdulária. O espírito do desespero se regozija à vista do crescimento dos vícios, e o espírito da vanglória alegra-se à vista do crescimento da virtude. A porta de entrada para o primeiro
é uma multidão de dores. E para o segundo, a riqueza do trabalho bem feito. A porta de entrada para a vanglória. Observe, tu entenderás que a ímpia vanglória frequenta até mesmo os funerais, observando as roupas de quem está ali, os olhos, os servos, as flores, as orações, coisas semelhantes que acontecem naquele lugar. O sol brilha sobre todos de igual maneira, e a vanglória irradia a sua luz sobre todas as ações do homem. Por exemplo, sou vanglorioso quando jejuo e quando abrando o jejum para que não me notem. A minha prudência é vanglória. Visto-me bem ou mal, e sou vanglorioso em qualquer dos casos. Quando falo, sou derrotado por ela, e ela também me derrota quando fico em silêncio. Não importa como eu jogue ao chão a vanglória, essa coisa espinhosa. Algum de seus espinhos continuará guardado e grudado em mim. A vanglória é um crente e um idólatra. À primeira vista ele honra a Deus, quer agradar, porém, não a ele, mas aos homens. Aquele que ama exibir aquilo que faz, ficar falando de si mesmo, ficar dizendo porque eu isso, eu aquilo, eu faço, eu aconteço. Aquele que ama fazer isso é vanglorioso. Seu jejum não tem recompensa e suas orações não têm frutos, porque ele o faz buscando o elogio dos homens. O lisonjeiro é servo dos demônios e o mistagogo do orgulho, o aniquilador da contrição, o vândalo da virtude. O lisonjeiro é um corruptor. Você já ouviu alguma vez alguém que te injuriou sem que tu soubesses? Alguém que falou mal de você às escutas? Ou aqueles que até fizeram isso na sua presença? Mostra amor por aquele que te ofendeu, seja ele o teu vizinho ou teu amigo. Quando você ama quem te ofende, quando você ama quem te corrige, quando você ama quem te chama a atenção, você não tem a vanglória espetada em seu coração, sua alma. Porque o vanglorioso não suporta a repreensão. Se alguém vem me repreender, e eu retruco, e eu não aceito, e eu argumento, tendo razão ou não, isso reflete que sou possuído da vanglória. É uma frutificante conquista, a capacidade de sacudir da alma os elogios dos homens. Um vanglorioso ama ser elogiado pelos homens. Mas a indiferença aos elogios do demônio é uma conquista ainda maior. O vanglorioso quer ser aplaudido, quer ser reconhecido. É muito triste. Nós, com aparências de bons, de santos, de perfeitos, somos dominados pela vanglória e não temos consciência disso. Esse é o objetivo desse degrau, trazer a nossa consciência para que a gente repudie, renuncie e mude o nosso comportamento. Não mostra humildade aquele que se deprecia a si mesmo. Senhor, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou pecadora. Isso não mostra humildade não, sabia? Mostra humildade aquele que tolera a sua própria condição de vida.
É humilde aquele que não altera o seu amor pelos homens que o censuram. Esse é humilde. A humildade está aí. A vanglória é frequentemente a causa da desonra e não da honra. Aquele que se vendeu à vanglória vive duas vidas em uma. Por fora ele é um monge, um cristão, um convertido, um consagrado. Por dentro, em seus pensamentos, tem tudo como tem aqueles que vivem no mundo. Se com intensidade desejamos as coisas do alto, recebemos o antegosto da glória celeste. E quem experimentou a glória celeste despreza toda a glória desse mundo. Você sabia disso? Nós temos que detestar a glória desse mundo, os aplausos, os elogios, os reconhecimentos. A detestável vanglória sugere que finjamos ter alguma virtude que em verdade não temos. Vou te ensinar agora os passos para dominar a vanglória. Presta atenção. O primeiro passo para dominar a vanglória é deter a própria boca e aceitar com alegria a desonra. Manter-se em silêncio. Não se auto-justificar. O segundo passo é examinar os próprios pensamentos e encontrar aqueles que sejam vangloriosos e expulsar de sua mente. O último passo, se é que podemos enxergar um fim nesse abismo, é ser capaz de, em público, ser humilhado sem sentir humilhação. Difícil, né? Mas com Jesus tudo pode ser mudado. Pessoas simples raramente são intoxicadas pela vanglória. Quanto mais simples, menos vanglorioso é a alma. A vanglória é a perda da simplicidade. O vanglorioso tem uma vida de fingimentos. Ai, que coisa triste. Meu Deus. Em um verme adulto, normalmente nascem asas que lhe permitem voar até o alto. Da mesma maneira, a vanglória amadurecida nasce o orgulho, a origem é a consumação de todos os males. O que está livre dessa doença está próximo da salvação, mas aquele que está perto da vanglória está muito longe da glória dos santos. Meus amigos, meus amados, este é o 22º degrau. O homem intocado pela vanglória nunca será reduzido pelo furioso orgulho, vício tão odiado por Deus. Então, meus amados, quer ter uma alma livre da vanglória, mantenha-se simples. Não repudie aqueles que te corrigem. Ame e reze por aqueles que te censuram. E aí a vanglória vai fugir de você como o diabo foge da cruz. Sejam muito bem-vindos a esse 22º degrau. Que Deus te abençoe e que te fortaleça para você conseguir pisar no último degrau. Forte abraço, que Deus te abençoe.